Irmãos, nós vamos continuar pensando em todo o Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar capítulo 5, na verdade, nós estamos estudando o capítulo 5. E hoje nós vamos considerar a partir do versículo 17. Nós já vimos de 1 até o 16. E hoje nós vamos, seria de 17 a 30, mas hoje nós vamos só de 17 até 20. A importância de obedecer à lei do Senhor. Este será o tema que nós vamos pensar em torno dele nesta noite. E fazendo luz a esta passagem. Diz assim a palavra do Senhor: não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existiam os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que os menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado no reino, será menor no reino dos céus. Mas todos aqueles que praticarem e ensinarem esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Continue falando conosco. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a iluminar a nossa mente e principalmente a aplicar estas palavras na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, algo bastante importante é que a lei do Senhor é para nós obedecermos. John Wesley vai dizer algo bastante importante no seu diário ou na sua biografia, de que eu sou fanático pela Bíblia e a sigo em todas as coisas, grandes e pequenas. Vocês acham que esta afirmação de John Wesley, no mundo de hoje, ela ainda é aplicável? Ela é vista com naturalidade na vida dos cristãos? Este amor pela Bíblia, pela palavra do Senhor, a ponto de não menosprezar nem pequeno que seja as suas orientações e aplicar na íntegra a nossa vida. Sabe que este é o chamado para o cristão. A despeito da contemporaneidade nossa, a Bíblia ainda é, e a bem da verdade, é a única, o modelo, a revelação de Deus para o enquadramento da nossa vida, a propósito do Senhor. Então nós precisamos, da mesma forma, ter um entusiasmo pela palavra. Nós precisamos amar conhecer a palavra. Nós precisamos investir tempo no conhecer a palavra. E acima de tudo, nós precisamos aplicar a palavra, quer sejam as grandes diretrizes, quando as pequeninas, elas precisam ser vistas na nossa vida sempre. Então, o que nós temos visto desde o versículo 1 deste capítulo 5 até o versículo 16, que foi a nossa última reflexão na quarta-feira passada, é que Jesus vem falando, de certa forma, a respeito do caráter ou da necessidade do caráter cristão
cristão para a influência do mundo em que nós estamos. Nós não podemos esquecer a grande verdade é que o Sermão do Monte é um compêndio de princípios do Reino de Deus, da qual todos nós, que somos o Senhor Jesus Cristo, que amamos a Deus, precisamos subscrevê-los, todos, que esta é a forma que trabalha, ou a forma que funciona, é a forma que dá vida ao reino do Senhor. Algo bastante importante é que Jesus ele fala nesses 16 versículos sobre o que de certa forma precisa potencializar a influência nossa, as boas obras. Só que essas boas obras precisam ser umas boas obras que é fundamentada pelo conhecimento da palavra de Deus e a prática dela na nossa vida. Então toda boas obras que é divorciada do padrão do Senhor Jesus não é uma boa obra que o Senhor ele endossa. Então eu e você precisamos ter em devida conta que a nossa vida é proposta para influenciar o meio em que nós estamos, influenciar os nossos relacionamentos, influenciar a nossa família, porque Deus nos chamou para isso. Repara, meus irmãos, que esses versos que eu acabei de ler aqui, Jesus está agora definindo como essas boas obras devem ser praticadas, a respeito de boas obras, como elas devem ser consideradas dentro do padrão de Deus para as boas obras. Para o bastante importante é que Jesus, além de definir como nós precisamos influenciar e como as nossas boas obras precisam ser desenvolvidas, ele vai fazer um outro apanhado nesses versículos que eu li aqui. Jesus vai fazer um paralelo, ele vai traçar uma linha de equilíbrio entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Evangelho e a lei do Senhor, para nos ajudar a compreender qual é a verdadeira leitura que nós precisamos fazer da lei. Até porque, como nós vimos aqui, acabamos de ler, enquanto os céus e a terra existirem, essa lei estará vigorando. Mas agora, a leitura e a interpretação dela precisa ser de acordo com a visão de Jesus. Então, o que nós vimos até aqui, do 1º a 6º capítulo, nós vimos o desenvolvimento do caráter espiritual do cristão. Nós vimos aqui como os cristãos precisam descobrir o seu real valor por trás das bem-aventuranças. Porque nós vimos que Jesus começa a dizer: bem-aventurado é vocês, bem-aventurado sois vós, bem-aventurado é aquele. Ou seja, Jesus está falando com os seus discípulos e está dizendo para eles, não que eles se tornarão, eles já são, só precisa descobrir isso. E nós continuamos a ver do versículo 7 até o versículo 16. Agora, a influência que o cristão precisa ter como sal, como luz, a necessidade do mundo de ser preservado por este sal e ser iluminado por essa luz que os filhos do Senhor Jesus são. E hoje nós vamos ver, muito rapidamente, a importância de obedecer à lei de Deus. E sobre a importância de obedecer à lei de Deus, eu quero considerar 2 aspectos nessa noite. O primeiro aspecto tem a ver com Cristo e a lei. Os versículos 17 e 18 vão dizer: não pensem que vim abolir a lei, Jesus falando, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade,
enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jimmy Swaggart, ele vai dizer algo bastante importante sobre a lei, o Evangelho, a Bíblia. Ele vai dizer algo bastante importante, que o Senhor estabelece a Bíblia como padrão de justiça, e Ele não reconhece nenhum outro padrão de justiça. Para algo bastante importante, meu irmão, é que Jesus vai dizer: eu não vim abolir a partida. A lei é o padrão, ou seja, a Bíblia é o padrão de toda a justiça de Deus vista em Cristo, e que o Senhor recomenda para nós que somos seus discípulos, seus seguidores. E repare algo bastante importante, que a Bíblia precisa ser um padrão nosso, porque enquanto existir céu e terra, ela não desaparecerá. O fato dela não desaparecerá vem simplesmente trazer a conclusão do pensamento do Jimmy, que é que Deus não aceita outro padrão que não seja a Bíblia para regular a vida do cristão. Então Deus não aceita o legalismo, Deus não aceita o antinomianismo, Deus não aceita a modernidade, Deus não aceita a contemporaneidade, Deus não aceita o marxismo cultural, Deus não aceita a polarização, Deus não aceita absolutamente nenhum princípio do homem para regular a vida do cristão, conquanto que Deus por Jesus deixou para nós é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor para regular a nossa vida é a Bíblia. Então eu fico preocupado quando uma igreja se reúne e não se lê a Bíblia, e não se trata da Bíblia, e não se aprofunda na Bíblia, e não se conhece Bíblia, porque corremos o risco de estar envolvido em tanto ativismo, e na verdade em tanto ativismo simplesmente com o desejo de cativar as pessoas para fazer número e não transformação, e esquecemos daquilo que é importante e inegociável: a palavra de Deus, a Bíblia. Essa é aquilo que precisa cativar o coração do homem, porque Paulo vai dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação do homem. Então nós não precisamos de enfeites miraculosos ou mirabolantes para, de certa forma, atrair ninguém. O que atrai as pessoas ao Senhor, na verdade, o que deve atrair as pessoas ao Senhor é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Repara que Jesus começa essa secção do Sermão do Monte dizendo para os seus discípulos algo sério e que para nós precisa também reverberar em nosso coração e na nossa cultura cristã. É que Jesus não veio aliviar para ninguém. Jesus está dizendo: olha, eu não vim criar um bocado de filho mimado, eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir-a, eu não vim trocá-la, eu não vim simplesmente esmagá-la, eu não vim desconsiderar a lei, mas eu vim cumpri-la. Eu vim cumprir e na íntegra. Agora, algo bastante importante, meu irmão, é que Jesus usa um discurso diferente daqueles que até o seu tempo usavam quando se tratava da lei. Até o tempo de Jesus, os fariseus e os mestres da lei, como ele mesmo disse, impunham uma carga de sobremaneira às pessoas, que berrava simplesmente ao legalismo, não mais do que isso, porque era imposição da lei, mas sem nenhum tipo de misericórdia nem de graça. Mas o que agravava mais ainda é que a lei era simplesmente um instrumento de intimidação das pessoas. Mas agora Jesus, quando vem, ele começa a falar, ele começa num discurso diferente, porque quando Jesus fala sobre lei, ele diz: eu digo-lhes a verdade. Isso é bastante importante para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer. É que agora Jesus fala de algo que era próprio
dele. Ele não fala como os fariseus e os mestres da lei, que falavam algo que era externo e a eles, que era simplesmente manifestação externa. Você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa fazer isso, se não fizer isso, isso e aquele outro, mas sem nenhum tipo de vida. Então a lei realmente estava escravizando. Mas quando Jesus vem e trata sobre a lei com os seus discípulos, ele diz: agora eu digo-lhes a verdade. A lei agora tornou-se a verdade, porque a lei estava simplesmente sendo materializada no corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus agora ele estava demonstrando que tudo aquilo que era princípio estabelecido na lei e nos profetas, é algo bastante importante isso, porque Jesus não fala que ele cumpriu só a lei, que ele, talvez os discípulos que quisessem que ele abolisse só a lei, mas ele falou: tanto a lei quanto os profetas eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Ou seja, ele está dizendo, os mandamentos da lei que Moisés deu para vocês, quanto as predições que os profetas fizeram, eu digo-lhes a verdade, eu sou aquele que a lei se revelava, se refletia, e aquilo que os profetas estavam predizendo em mim. Por isso eu vim cumprir, por isso eu consumo, por isso eu sou a perfeição da lei. Então, meu irmão, nós temos um Jesus que olha para nós com misericórdia e diga simplesmente para nós: olha, eu cumpri a lei. Ou seja, agora o padrão da nossa lei é Jesus, é a interpretação dele. Obrigado, irmão. O que nós não podemos esquecer é que a lei, ela está em volta a grandes ensinamentos, tanto doutrinários quanto de instrução sobre Deus, da humanidade e da salvação. Os fariseus e os mestres da lei, eles falavam de algo que era externo a eles. Por isso, talvez, a falta de sensibilidade por trás do seu ensinamento. Nós precisamos entender agora que Jesus está falando algo que era dele. Por isso as pessoas falavam e afirmavam com categoria: ele fala diferente. Ele está falando mesmo que os mestres da lei falam, ele fala mesmo que o fariseu fala, mas ele está falando diferente, ele está falando com poder, ele está falando com autoridade. Sabe por quê? Porque ele estava falando dele mesmo. Ele não estava falando de um rascunho de princípios, simplesmente de um checklist de faz e não faz, porque a lei dita pelos fariseus era isso, era um checklist. Você precisava disto, você precisava daquilo, e a despeito das circunstâncias e simplesmente de interesse particular, eles suavizavam para um e complicavam para o outro. Mas Jesus agora chega e diz: olha, eu digo a verdade para vocês, eu cumpri na minha vida. Eu sou o que a lei exigia de vocês. Eu sou a resposta. Eu cumpri o que Moisés falou. E é a única pessoa. Nem mesmo os fariseus, por isso que Jesus foi de forma incisiva, dizendo para os fariseus: vocês são hipócritas, porque vocês não conseguem cumprir e vocês exigem do outro. Mas Jesus disse: eu cumpri. Jesus é aquele que consumou, por meio da sua pessoa, por meio do seu ensino, por meio da sua obra. Ele é aquilo que os profetas estavam pronunciando e não sabiam. Meu irmão, minha irmã, nós temos um Jesus que é a resposta para a necessidade desse tempo em que nós estamos. Nós temos um Jesus que é a resposta para a necessidade de cada um de nós. Mas agora nós precisamos, de forma consciente, de forma intencional, viver esse Jesus, abraçando esse Jesus na integralidade. Não facear a Deus nem a Jesus, nem preferir em detrimento do outro as orientações de Jesus. Isso aí eu faço, mas isso aí vai me expor, eu não faço. Mas se é a Bíblia, ela toda
é o padrão de Deus para as nossas vidas. Amém. Jesus está construindo a cultura do reino de Deus. E repara que se nós não atentarmos para esta necessidade de viver conforme a proposta de Jesus, nós podemos estar, mas não ser. Nós podemos estar envolvidos, simplesmente não ser o que Jesus espera e quer de nós. Por isso, meu irmão, o Antigo Testamento ele está recheado daquilo que é a predição de Jesus. E Jesus diz algo bastante importante. Ele cumpriu de 3 que eram as exigências maiores da lei. 2 para nós hoje já não tem mais aplicação, não é mais vista, não tem mais necessidade. Aquilo que é os mandamentos sacrificiais ou de sacrifício, ou também mandamentos simplesmente cerimoniais, não precisa ser mais visto em nós, porque Jesus cumpriu. Mas agora existe aquilo que nós chamamos de mandamentos morais. Isso é aquilo que Deus, em Jesus Cristo, deixou para nós. E tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra é exatamente a moralidade que nutre o reino de Deus. E é isso que nós precisamos viver com intensidade. Então, os princípios éticos e morais e a lei moral de Deus, Jesus cumpre pela sua obediência absoluta e exige de nós também, porque Jesus cumpre para ser nós hoje um padrão, um modelo, como nós precisamos agir, como nós, enquanto aqueles que vivem num reino diferente, aqueles que anseiam a presença do Senhor, como nós precisamos viver. O modelo é Cristo. Então nós precisamos todo o tempo avaliar as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos caminhos. Precisamos avaliá-los a partir de Cristo. Há uma pergunta que jamais poderá sair da nossa boca: Jesus faria isso? Se fosse Jesus no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Porque ele é o modelo, porque ele cumpriu o que era exigido, e ele, ao cumprir, se põe como modelo. O propósito de Jesus é exatamente revelar a profundidade daquilo que significa a lei, a proposta de Deus para seu povo. Meu irmão, Jesus repete consecutivamente: eu digo-lhes a verdade, porque a verdade era ele. Agora, hoje, a questão é: nós estamos vivendo a verdade? Porque nós sabemos que o mundo lá fora usa a verdade hoje simplesmente como talvez um utensílio que, de acordo com a ocasião e a necessidade, usa ou não. Mas Jesus, ele, em todo o seu discurso, afirmava: eu digo-lhes a verdade. Até porque a verdade estava sendo materializada na frente deles. Os olhos deles estavam contemplando a verdade. E a recomendação é: façam como eu faço. A verdade de Deus, meu irmão, minha irmã, Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento, e tanto a lei quanto o profeta redonda todo o Antigo Testamento foi vista, porque era a proposta de Deus para apresentar Jesus. Para que a lei de Deus não era para castigar o homem, como os fariseus e os mestres de lei eles interpretavam, mas a proposta de Deus através da lei era mostrar Jesus. E quando Jesus chega, ele diz: eu digo-vos a verdade, porque aquilo que eles não entendiam está na frente de vocês agora. Sabe o que nos cabe hoje? É levar para este mundo em que nós estamos expostos esta verdade que é uma pessoa, esta verdade que tem um nome, esta verdade que transforma a nossa vida, esta verdade que nos dá o acesso ao céu. Amém. Não somente Jesus, ele cumpre todo o Antigo Testamento,
não somente na previsão do Messias, mas também em todo o sistema sacrificial, porque nós vemos que todo o figurino do Antigo Testamento, para que o povo de Deus continuasse a andar com o Senhor, longe dos seus pecados, era submetido a um sistema de sacrifício muito, mas muito rigoroso, que se exigia a purificação, que se exigia animal limpo, que se exigia uma posição. E Jesus, o maior sacrifício, foi apresentado na cruz do Calvário, substituindo tudo aquilo que até agora era simplesmente imagem. Por isso eu e você não temos mais necessidade de observar nem mesmo a lei sacrificial, muito menos a lei cerimonial. Jesus cumpriu, está cumprindo. Nós precisamos agora, nos princípios que Jesus estabelece a partir do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós precisamos deixar que isso seja revisto na nossa vida. Eu e você precisamos ser, sim, a resposta das nossas próprias orações. Quando nós pedimos salvação, quando nós pedimos evangelização, quando nós pedimos que Jesus seja conhecido, nós precisamos ser esse instrumento que faça Jesus conhecido aonde o Senhor tem nos permitido estar, pisar. Meu irmão, Jesus, ele cumpre e ele estabelece um modelo de comportamento. E a grande verdade do Senhor Jesus é essa: que enquanto existe terra, ou seja, enquanto eu e você estivermos aqui, nós precisamos ser esta verdade, anunciar esta verdade, porque fora desta verdade não há justiça, não há verdade. Por isso, Jesus faz simplesmente um grande discurso em torno da necessidade do ser humano. Ele vai dizer que a lei que revelava está hoje na graça. Ela foi substituída pela graça, mas não uma graça vazia, não uma graça insignificante, não uma graça que simplesmente não gere compromisso em nós. A graça do Senhor na nossa vida precisa arredondar em nosso compromisso com Ele, com a Sua palavra e com a Sua igreja. Tem pessoas que hoje, debaixo de uma interpretação errada sobre a graça, acham que pode viver da forma que quiser, pode fazer escolhas que quiser, pode viver da forma mais insana que quiser, e subscreve: eu estou salvo, estou salvo, estou salvo. Só que não é bem assim. A graça do Senhor Jesus precisa despertar em nós um compromisso com a sua cruz, porque é isso que o Senhor Jesus exige de nós, que a cada dia nós nos responsabilizemos. Olha, ele fala: cada um tome a sua cruz, que nós responsabilizemos-nos na nossa caminhada com Cristo. A responsabilidade dessa revelação da graça não está simplesmente no pastor para com a ovelha. Não é o pastor que carrega a cruz da ovelha, meu irmão. É cada um de nós, enquanto ovelha do Supremo Pastor, precisamos que esta graça ela possa refletir em nós compromisso e sacrifício, e ela vai se cumprir. Esse mesmo texto é escrito por Eugene Peterson de uma forma muito preciosíssima. Olha como ele escreve esse texto que nós acabamos de ler. A lei de Deus é mais real. A lei de Deus, ou seja, a palavra do Senhor, aqui você tem na sua mão, ela é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés.
Por quê? Porque as estrelas do céu passarão, o chão debaixo do nosso pé desaparecerão pelo fogo, que é a promessa da segunda vinda. Mas a lei do Senhor, ela permanecerá operante. Irmão, uma tradução simultânea daquilo que ele está escrevendo aqui é que o Evangelho do Reino de Deus não substitui o que era preguiça acerca de Jesus, mas o Evangelho cumpre na pessoa de Jesus Cristo, à medida que a vida e o ministério do Senhor, juntamente com a interpretação que Jesus dá do Antigo Testamento, vai simplesmente trazer para nós a completa intenção do que Deus escreve em todo o Antigo Testamento. Por isso, meu irmão, nós precisamos conhecer o Antigo Testamento também. Mas agora, um pequeno segredo é que para nós hoje, o Antigo Testamento só serve de aplicação se for lido, entendido e interpretado como Jesus viu. Nós vamos ver. Você quer ver um pequeno vislumbre da interpretação do Senhor Jesus sobre o Antigo Testamento? Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, fazer uma referência ao Antigo Testamento. Não matarás. Isto era a lei. Jesus dizia, a lei dizia, não matarás, porque se você matar, você vai ser morto. Aí só que Jesus disse, bom, mas agora a verdade vai interpretar da forma correta, da forma de intenção de Deus, porque, como eu falei anteriormente, a interpretação dos fariseus era mediante a necessidade circunstancial. Eles aliviavam ou eles complicavam. Mas agora Jesus vai dizer simplesmente no versículo 21, no 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Percebe agora a nova atualização dos mandamentos pela pessoa de Cristo para a nossa vida? Parece que fica um pouquinho mais complicado, parece, porque até então a lei simplesmente fixava, mas de forma incompleta, de que se matar seria morto. Agora Jesus vem e atualiza a partir da intenção de Deus. O mandamento diz: todos aqueles que pensarem mal, que irarem-se com o irmão, está matando ele, está assassinando ele. Mas esse é o episódio para o próximo capítulo. Irmãos, todo o Antigo Testamento, toda a lei, é a expressão da vontade de Deus, mas nós não podemos lê-la nem aplicá-la a partir da interpretação dos fariseus e dos mestres da lei, como hoje sugere algumas posições que está interpretando a lei. O que nós precisamos é da visão, da interpretação e do ensino de Jesus quanto a estas mesmas leis. Do versículo 18, 19 até o 20, há um segundo aspecto importante. Primeiro nós vemos 17 e 18, lei, ou Jesus e lei. Qual é este relacionamento? Jesus é muito claro, incisivo. Eu não vim abolir, até porque se fosse para abolir,
não tinha nem necessidade de ele vir, porque então, aí sim, qualquer sacrifício valia. Mas ele disse: eu vim cumprir, porque a lei dizia a respeito a mim. Por isso o seu discurso é a verdade revelada, cumprida. Agora, o segundo aspecto de nós entendermos a importância de obedecer à lei tem a ver com nós, cristãos, precisamos lidar com lei. Percebe o que o texto vai dizer? Todo aquele que desobedeceu um desses mandamentos, e neste particular, nós precisamos entender que o primeiro destinatário desse texto, Jesus estava fazendo referência sim ao Antigo Testamento, a lei e os profetas. Mas a nós, hoje, toda a Bíblia significa para nós a lei do Senhor. Então, todo aquele que desobedeceu qualquer um dos mandamentos, ainda que seja o menor, sabe, aquele que você diz: olha, não tem necessidade de ser assim, eu posso cumprir 50%, o menorzinho, ele agrava um pouquinho mais. Além de você desobedecer e ensinar o outro a desobedecer, esse será chamado menor no reino de Deus. A bem da verdade é que Jesus estava falando para aguçar no coração do homem, dos seus discípulos em particular, e no nosso, o desejo de cumprir a verdade. Mas é certo que sem obediência ninguém entra no céu. É certo que sem Jesus ninguém entra no céu. É certo que sem observância dos princípios do Senhor ninguém entra no céu. Aí ele vai falar: mas todo aquele que praticar, algo bastante importante, ele não fala todo aqueles que simplesmente souberam. Isto já nos abre um grande pressuposto. Isso que Jesus constantemente contrariava os fariseus, porque os fariseus, eles se orgulhavam de saber a lei, eles eram aplicados em decorar e saber a lei. Só que Jesus disse aqui: todos aqueles que praticar e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Primeiro praticar, irmãos, depois ensinar. Isso já fala muita coisa para nós, que nos descredibiliza todo o ensino desprovado ou desprovido de prática. Era o que acontecia com os fariseus. Eles ensinavam, exigiam o cumprimento, mas eles mesmos não viviam. Então, eu e você, a melhor forma que nós temos de ensinar os outros sobre Deus, sobre o céu, sobre as promessas, é nós estamos envolvidos nelas. Ele continua a dizer: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito, não é pouca coisa, muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Não parece bastante importante? Jesus está dizendo que os fariseus e os mestres da lei, eles ensinavam justiça. Em certa medida, eles praticavam a justiça. E Jesus reconhece isso. Só que não tão válida para ser algo que agradasse a Deus. Então isso quer dizer algumas coisas para nós também aqui, meu irmão. Que se eu e você, de forma superficial, estivermos servindo a Deus, podemos ter a firme certeza que não estamos agradando Ele. Sabe por quê?
Porque a superficialidade engessa o caráter do cristão. Na verdade, a superficialidade, ela prejudica o cristão de agradar a Deus. Porque sempre ele terá o discurso: não tem necessidade, não é bem assim, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, é bem assim, e Deus exige assim. Pegar uma coisinha, não denunciar uma corrupção, não é bem, né? Irmão, a superficialidade, ela simplesmente nos prejudica. Jesus vai dizer: se vocês não tiverem uma justiça superior, vocês não entrarão de modo. Então, agora, o Eugene Peterson, ele vai dizer novamente, esse mesmo texto que eu acabei de ler, na versão A Mensagem, ele diz assim: se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, se alguém estará diminuindo apenas a si mesmo, porque ele estará vivendo superficial, ele estará se prejudicando. Repara uma bastante importante, irmão, é que se nós omitirmos o mandamento do Senhor, nós estamos nos prejudicando. Aí ele vai continuar dizendo: levam, ou seja, levam os princípios do Senhor, levam a sério, mostrem caminho para os outros, porque a superficialidade escurece o testemunho e não mostra caminho às pessoas. Nós nos tornamos, quando vivemos uma vida superficial, impedimento de outros conhecerem ao Senhor Jesus. Isso é muito sério. Aí ele vai dizer novamente: mostre o caminho para os outros e terão um lugar de honra no céu. Traduzido, irmão, negligenciar qualquer mandamento do Senhor, negligenciar ou desprezar a despeito de dividendos que eu posso ter, ou que eu posso adquirir a partir desta negligência ou desse desprezo da lei do Senhor, não me faz apto para participar do reino, me desclassifica, porque corrompe o ensino do Senhor Jesus. Então, o que nós podemos ver é que está intimamente ligado à grandeza do reino, à forma com que nós vivemos. A grandeza do reino não está associado nem atrelado a quanto eu conheço e sei de informação acerca de Deus e do céu, mas está diretamente ligado à fidelidade e honestidade em meu coração em cumprir e ensinar a lei moral de Deus. Então não é o quanto eu sei. Mas eu já conheço a Bíblia toda, sou um estudioso da Bíblia. Mas me diz uma coisa: o quanto de tudo isso que você sabe você aplica na sua vida mesmo? Pois é isso que tem valor. Sabe por quê? Saber por saber, Tiago vai dizer na sua carta que até os demônios sabem. Mas isso não os faz cidadão do céu. Isso não os faz digno da graça. Mas é aqueles que são fiéis e cumprem, a despeito de não saber muito, mas cumpre aquilo que sabe e conhece. Meu irmão, minha irmã, estamos chamando-se a cumprir. A grandeza do reino é medida por uma justiça que é conforme a palavra de Deus. Ou seja, a grandeza de Deus é medida pela forma com que eu vivo a palavra de Deus. Mas é impossível, por isso que não está calado a quando eu sei, porque é impossível entrar no céu sem obediência. Porque você pode saber e não obedecer. Aí você pode dizer: não, mas eu sei, eu
conheço, então Jesus vai me aceitar porque eu conheço a sua palavra. Só que o desobediente não é filho de Deus. Por isso o desobediente não tem parte no céu. Por isso a palavra vai dizer para nós, olha só, o que? Todo aquele que desobedecer um desses, ainda que menor que seja, não está apto. O que desobedece, e outra coisa, a nossa obediência não pode ser uma obediência qualquer. Jesus exige de nós, olha só, a nossa obediência precisa ser superior às dos fariseus e dos mestres da lei. Quem eram os fariseus, irmão? E quem eram os mestres da lei? Eram pessoas muito preparadas do ponto de vista da instrumentalização material da lei, muito bem preparada, conheciam muito. Eles viviam, de certa forma, o anseio do seu coração era materializar toda a lei. Tanto é que era obrigatório para ser aceite na comunidade dos fariseus, a pessoa precisava conhecer os mandamentos, precisava conhecer os impedimentos, mas nada com compromisso do coração era relevante. Por isso Jesus fala: ouvem o que eles têm a dizer, mas não fazem o que eles estão fazendo. Irmão, a nossa vida cristã não pode ser de maneira nenhuma uma vida só de teoria, uma vida só de conhecimento. Jesus está dizendo aqui: não é o que você sabe, é o que você pratica que te faz herdeiro do céu. Por isso eu e você, por vezes, se a gente parar hoje e nos avaliar e nos equiparar a fariseu, a gente vai dizer: meu Deus do céu, como nós vamos conseguir ser superior a esses homens? Eles sabiam toda a lei, eles sabiam muito, como diz o Clóvis. Eu sou duro no saber. Mas agora, a grande verdade, meu irmão, que Deus espera de cada um de nós aqui, nesta noite, é a prática do pouco que a gente sabe. É amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso irmão como a nós mesmos. Repara que a declaração de Jesus, ela é desafiante. Jesus diz o que? Se a justiça de vocês não for superior, Ele está dizendo simplesmente: vocês precisam traduzir na prática o que vocês sabem. A nossa justiça não pode ser simplesmente em grau, como os fariseus. Uma justiça que simplesmente era apelada por quanto conhece. Quanto mais conhecer, mais valor tem. Mas o que Deus exige de nós, e isso Ele deixa muito claro, a nossa justiça precisa ser superior. Ele está falando de espécie, Ele está falando de prática, Ele está falando de obediência. Meu irmão, minha irmã, se a nossa conduta não for correta, a despeito de tudo aquilo que a gente sabe, nada faz sentido, nada tem valor. Então eu e você precisamos disso. O cristão, ele precisa ter na sua mente que é maior justiça quando ela é aplicada através do compromisso do seu coração. A justiça que nos faz entrar no céu, ela não é teológica, ela é supra-teológica, ela é um compromisso do seu coração para com o Senhor Deus. Ela não é de tradição, ela é supra-tradição ou tradicionalismo, chamemos como a gente acha que pode ser. Ela é um compromisso do nosso coração. Repara o que Jesus vai dizer no capítulo 23 sobre um
justiça fantasmagórica. 23, a partir do 23 e o 24 ele vai dizer: ai de vós, ou ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimos de hortelã, do endo, de cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Para, que é algo bastante importante. O que é importante na lei? Justiça, misericórdia e fidelidade. Ele está dizendo simplesmente: vocês têm um prazer na lei, no tradicionalismo, mas falta justiça, misericórdia e fidelidade, porque isso retrata Jesus. Jesus mostrou justiça, Jesus mostrou misericórdia, Jesus mostrou fidelidade ao propósito eterno de Deus para com a nossa vida e toda a redenção. É isso que Ele espera do verdadeiro cristão. Não é uma roupa de cristão, não é um cabelo de cristão, é um compromisso do coração de cristão que consequentemente vem para o exterior. Se o meu coração não está comprometido com o Senhor Deus, o meu exterior é miserável. Por ele está dizendo, porque se a justiça dos fariseus não nos concedia lugar para estar no reino dos céus, por isso a justiça era miserável. Ele diz: a vossa justiça precisa ser superior à dos fariseus. A justiça do cristão, meu irmão, precisa ser mais profunda. O coração precisa desejar. Tem gente que tem roupa de domingo. Tem roupa. Eu tenho um amigo meu, pastor, Portugal, que sempre que eu ia visitar na casa dele, ele estava de short. Aí ele falou: peraí, meu amigo, peraí que eu vou vestir minha roupa do crente. Mas infelizmente tem muita gente vivendo o cristianismo dessa maneira, só com roupa, sem o compromisso do coração. Porque se a gente vive o cristianismo só de roupa, meu irmão, a gente não sente nem misericórdia pelos outros, pela situação, nem fidelidade à nossa igreja, nem mesmo justiça para com aqueles que são desprovidos dela. E tudo isso representa Jesus. Meu irmão, minha irmã, os fariseus estavam satisfeitos com a sua obediência exterior. Repara o que vai falar o 23, 27 e o 28, olha só: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas podres, estão cheios de ossos e todo tipo de imundície por dentro. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Repara, os fariseus ensinavam, os fariseus exigiam, mas era tudo capa, era tudo vestimenta, era tudo compromisso exterior, porque o coração estava longe de Deus e da intenção de Deus com a sua lei. Eles extraviavam o sentido da lei de Deus. É a mesma coisa que acontece hoje. Por vezes as pessoas querem colocar um jugo, mas o cristão submete a esse tipo de jugo. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Esse é o problema. Não lê a Bíblia. Hoje o cristão só quer: olha, eu quero sentir um arrepio, eu quero sentir. Hoje nós temos um cristão desenvolvido, uma cultura cristã epidêmica só. Isto é superficialidade. Hoje, alguém me viu? Enquanto eu ia para o hospital, uma pessoa falou comigo: pastor, eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor. O pastor falou: uma vigia que eu tenho que ir para o hospital. Mas não é irmão, é primo ainda. Ele falou para mim: por que o inimigo julga a gente? Falei: bom, primeiro, o inimigo não julga ninguém. Vamos começar o discurso correto. O inimigo não julga ninguém. O inimigo, ele pode sim oferecer a você manjares, tentações. Agora, cair é seu compromisso com ele.
Ele não dura o céu. Agora me diz uma coisa, é que no dia eu estava assim no culto, algo fantástico, me arrepiei todo. E queria ir, mas não fui. Estava todo arrepiado. Falei, olha, até onde eu tenho lido a palavra, o propósito da palavra de Deus é transformar e não arrepiar. Então, se está arrepiando, eu vou lhe falar, bem provável que não seja a palavra. Aí, muito bem, eu quero voltar, eu quero me entregar para Jesus. Tá bom, o Senhor te dê a graça e volte comigo, se entregue, mas sem arrepio. Hoje o que a gente quer, ou a gente não, graças a Deus, o que as pessoas querem hoje é só isso, é um cristianismo sensitivo, um cristianismo epidérmico, sabe? Um cristianismo superficial, que só mexe com as nossas emoções, não transforma. Essa era a proposta dos fariseus. Eles eram bonitinhos por fora, tinham roupa de domingo, tinham roupa de cristão, mas os seus procederes não eram. Por isso Jesus reprova. E isso precisa chamar a nossa atenção, que o fato de nós estarmos todos os domingos, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas se o compromisso não vem do coração, Jesus, a proposta dele é muito mais radical para nós do que simplesmente sentir arrepios. Meu irmão, a justiça que agrada a Deus é uma justiça daquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 2. É uma justiça que é produzida a partir da transformação da mente pela palavra de Deus. É uma justiça que é produzida a partir de um coração transformado, de uma nova criatura. Esta é a justiça e o compromisso que Deus espera de nós. A obediência profunda só é possível depois do novo nascimento. Então, se eu e você estamos aqui nesta noite, nós fomos reunidos pelo sangue de Cristo Jesus, fomos e somos nascidos de novo, nós precisamos praticar a justiça superior dos fariseus. Precisamos, meu irmão, porque a justiça que agrada o coração de Deus é evidência do novo nascimento. Paulo vai dizer que se nova criatura nós somos nova criatura. Então isso quer dizer que há necessidade de um novo proceder, de uma nova forma de amar a Deus, de uma nova forma de se comprometer com Deus, uma nova forma de caminhar com o Senhor. Eu quero terminar nessa noite dizendo para você: quando chegar na sua casa, leia novamente Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. E eu vou mandar para você o slide para você refrescar a sua mente. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê uma noite de paz e que o Senhor possa estar fazendo a sua vontade na nossa vida e nos capacitando para vivermos princípios do reino de Deus. Fique de pé, vamos orar, vamos para casa. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela vida da tua igreja que se reuniu aqui esta noite. Obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vê, o Senhor examina os nossos corações. Por isso a nossa oração: ache em nós verdadeiros adoradores que te adoram no Espírito e em verdade. Faça a tua vontade em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio hoje